Agora prestem atenção para a parte final. Vemos aqui, depois da destruição de 2/3 da humanidade, 1/3 passando pelo fogo, o que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes e loucuras? Disse um pensador que depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. É exatamente o que significa o próximo e último Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos? Só Jesus. Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus. E mais ninguém. E ele o fará neste final de ciclo, mostrando aos líderes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e muito acima do seu determinismo histórico ou dialético, permanece para sempre o determinismo divino. O determinismo histórico, o dialético, é a criação do homem, porque o homem faz a história. Eis porque, na religião de Deus, encontramos os fundamentos do comunismo divino, cujo penhor de igualdade real é a lei universal da reencarnação. Ainda hoje, o comunismo é o sonho das multidões seduzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas a LBV, na hora exata, determinada pelo Cristo eterno, levará ao mundo inteiro o comunismo de Deus, que não promete igualar os desiguais, dentro da grande lei de causa e efeito. Cada um traça seu próprio destino, recebendo de Deus de acordo com suas obras. No meu livro O Brasil no Apocalipse, de que é uma síntese esta mensagem de Jesus para os sobreviventes, são profundamente analisadas as obras fundamentais do comunismo ateu. Serenamente dissecado é o marxismo-leninismo. Mas por ora me basta cumprir a promessa feita aos legionários. De fato, na religião de Deus, 25 anos de pioneirismo da LBV, editada para o Congresso da Boa Vontade em Belo Horizonte, está escrito: ninguém até hoje descobriu a fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na arte de governar os povos e nações. De um lado está o capitalismo materialista dos ricos e do outro o comunismo dos pobres revoltados. Ambos não saciaram a sede de justiça das nações. Mas a LBV, sempre na vanguarda, partiu do princípio de que só se combate uma ideia com outra ideia melhor.
E assim foi buscar no coração de Deus o comunismo divino, e não tem nada a ver com o comunismo humano ou o materialismo ateu, com base na lei da reencarnação, sem a qual a igualdade não passa de um malogro. Agora prestem bem atenção, porque isto que vem agora é a mais importante coisa do mundo. Dizem os estadistas que política é a ciência do governo dos povos. Entretanto, à luz dos ensinos do Cristo, podemos afirmar tranquilamente que a política em vigor no mundo nunca passou mesmo de uma arte. Sempre lhe faltou a base da lei divina, imutável, para atingir o grau de ciência. Mas há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência dos governos dos povos. Mas não pode ser dada aos cães nem aos porcos. Eles a corromperiam. Imediatamente tentariam submetê-la aos seus instintos bestiais. Mas brevemente, ela vai ser dada ao Brasil. Depois, sim, conhecida no mundo inteiro, mas de molde a sujeitar ao seu poder reis, imperadores, ditadores, presidentes, governadores e chefes deste reinado de Satanás. Quem está governando este mundo ainda é Satanás, até o fim do ciclo. É uma fórmula perfeita, mas tão simples que aos olhos dos homens, chamados práticos, parecerá uma utopia. Muito ao contrário, é a fórmula de Jesus. Ainda este ano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor dos Exércitos. Estes sabem que chega ao fim o livre-arbítrio dos governantes do mundo. Esgota-se o prazo fatal da tomada de contas. Todos os poderes humanos serão extintos. Nenhum ditador ditará mais nada. É o determinismo divino que traz a nova ordem eterna, primeiro para o Brasil, depois para as outras nações. Mas um ateu me fez esta pergunta: como pode a LBV falar na volta de Jesus se o próprio Cristo afirmou nada saber a respeito? Simplesmente respondi: o Senhor representa os que não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Aguarde o Brasil no Apocalipse, ou nem tanto, leia a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu não sei em que dia ou em que hora, de que mês ou de que ano Jesus voltará. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é absolutamente desnecessário. E encerrei o diálogo com estas palavras:
Não sei em que dia ou em que hora, mas sei quando Jesus voltará. Quanto à fórmula política do governo perfeito, aqui estão as linhas pontilhadas aí. O processo é infalível. Ninguém pode imaginar coisa melhor, porque nada escapa a eles. São os espíritos mais elevados do planeta, ajudando Jesus a filtrar tudo. Quem é que vai mentir, mistificar, roubar, chantagear? O que é que vão fazer? Nada. Absolutamente nada. Vocês estão curiosos para saber como é essa fórmula? Então, agora eu vou ler para vocês a fórmula. Vocês vão ver que a coisa é muito séria. Ora, Kardec não ia parar em 1857, ia. Ele achou que estava completo o trabalho. Então, se ele mostrou que tudo obedece a leis progressivas, revelações progressivas, como é que ele ia parar em 1857? Então vamos prestar atenção que eu vou ler a fórmula de governo que é de Jesus. Olhem onde eu parei lá no livro, nas linhas pontilhadas, não foi? Há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos. Mas não pode ser dada aos cães nem aos porcos. Quem diz isso é o próprio Jesus. Não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis pérolas aos porcos, para não acontecer que eles se voltem contra vós e vos despedacem. Porque o porco quer uma lamazinha para deitar. E o cachorro não quer evangelho, quer um osso. Se você, em vez de um osso, dar um evangelho a ele, um apocalipse, já viu, né? Tá? Então não há maldade nenhuma com os cães nem os porcos. É que a razão é esta. Brevemente ela será dada ao Brasil. Depois sim conhecida em todo o mundo, de modo a sujeitar ao seu poder os reis, imperadores, ditadores, presidentes, governadores e chefes deste reinado de Satanás. Ainda este ano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor dos Exércitos. Estes sabem que chega ao fim o livre-arbítrio dos governantes. Esgota-se o prazo fatal da tomada de contas. Todos os poderes humanos serão extintos. Nenhum ditador ditará mais nada. É o determinismo divino que traz a nova ordem eterna, primeiro para o nosso Brasil, depois para as outras nações.
Eis o segredinho que eu ainda não posso dar integralmente, porque cumpro ordens. Mas o que pode ser dito a vocês aqui está. Toda a chave da política se resume numa afirmação do Cristo que diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quando acontece aparecer carvão na Amazônia, jazida carbonífera, quando acontece o petróleo na plataforma marítima de Campos, quando aparece petróleo em Sergipe, não é merecimento de governo nenhum. Petróleo nada tem a ver com os governantes. Mas quando é um povo sofrido, que ergue suas preces a Deus e tem merecimento, então Deus manda um petróleozinho. Vocês estão ouvindo bem? Se o governo soubesse agir nessa direção, e tudo iria melhorar. Mas geralmente o governante anda sempre desligado do povo. E na verdade os governantes em geral não sabem religião, não aceitam o evangelho, muito menos Apocalipse. Mas repito, o merecimento é do povo, não é de nenhum governante. Quanto mais o povo tiver merecimento, mais petróleo receberá. O Brasil tem todas as riquezas. E no devido tempo, elas todas irão aparecer. Só não aparecem mais porque os governantes ainda não querem buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Pois a essência desta fórmula é exatamente este mandamento, esta ordem do Cristo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. É, portanto, um mandamento, é uma ordem, não uma sugestão. Buscai primeiro. Não diz, vós podereis buscar primeiro. Talvez seja melhor que busqueis primeiro. Não. Ele ordena, imperativo afirmativo, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. No final, este mandamento vem a ser amar a Deus sobre tudo, isto é, não terás outros deuses diante de mim. Mas se o Brasil tem outros deuses além de Deus, se tem o Deus do dólar, do rublo, então já não está merecendo a proteção de Deus. Já não está pondo Deus acima de tudo. Deus e sua justiça. Pois bem, vocês viram que vai acabar o governo dos homens. Também não tem data marcada. A essência, agora sim,
para encher a linha pontilhada. A essência é justamente a união da humanidade de baixo com a humanidade de cima. Augusto Comte, o fundador do positivismo, disse muito bem: os vivos são sempre e cada vez mais necessariamente governados pelos mortos. Mas eu expliquei: que mortos? Não são os autores dos livros, porque eles reprovaram seus próprios livros lá de cima. Augusto Comte achava que sua obra era uma perfeição, mas hoje não acha. Sua biblioteca positivista é renegada por ele. O que é necessário para governar um país, ou governar todos os países, para que haja paz? Qual a fórmula da felicidade entre todos os povos e nações? Unir a humanidade de baixo com a humanidade de cima. Daqui a pouco, Deus derramará sobre toda a carne o espírito de vida para vidência, audiência, psicografia, psicofonia e tudo mais. Está profetizado no Velho Testamento: derramarei meu espírito por sobre toda a carne. Jesus não deu amostra no Pentecostes? Os apóstolos não eram analfabetos e não passaram a falar bonito e a escrever bem? Pois bem, vem aí um novo Pentecostes. Quando estiver perto, vocês serão avisados. Mas este Pentecostes vem em escala jamais vista. Mas para governar bem a humanidade, só fundindo a humanidade de baixo com a humanidade de cima. Aí então é fácil. Qual é o problema? Nós queremos saber onde está o nosso petróleo.